Deus, aqui é o evangelista Moisés Isaías. Eu vim lhe trazer uma ilustração do reino de Deus, para que edifique a sua casa, a sua vida, a sua parentela, a sua família, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Certa feita existiu um pai e um filho. O filho morava com seu pai na casa de seu pai, numa fazenda, né? E esse filho vivia maltratando seu pai, falando contra o seu pai, dizendo que as coisas que seu pai lhe dava, lhe oferecia, eram coisas de velho, né? Eram coisas de velho, que seu pai estava muito velho, aquilo tudo que o pai dele falava, aqueles conselhos que o pai queria dar para ele, orientar ele, era coisa de velho, e que ele queria sair e viver a sua própria vontade, suas próprias vontades, né? E assim ele o fez. No dia seguinte, pela manhã, ele arrumou as suas trouxas, né? E esperou ali, né, o trem passar. No que o trem ele passa, ele sai correndo do lado do trem, entra num vagão que estava aberto no trem e ele vê, né, cada vez mais que o trem vai andando, ele vê, né, a casa de seu pai ficando mais e mais distante. Quando o trem chega na cidade, ele desce, ele pula do vagão do trem, né, e ele se sente livre, né, e vai se aventurar, vai buscar a sua felicidade. Só que as coisas não acontecem da maneira que ele imaginava, mas sim totalmente ao contrário. Ele começa a ser influenciado por várias pessoas, né? Quando ele chega, ele começa a ser influenciado por várias pessoas. Aí ele começa a fumar, né? Aí esses amigos, supostos amigos, oferecem para ele droga. Aí ele começa na droga, o cigarro passa para droga, ele oferece cocaína, né? Aí daqui a pouco ele começa a injetar na sua veia, né? Aí daqui a pouco ele começa a passar por festas, participar de festas, noitadas, tudo. Começa a ficar sujo, começa a ficar debilitado, magro, né? Aparência bem ruim, né? As unhas sujas, o corpo todo sujo, magro, dormia no relento à noite, né? E de manhã cometia pequenos furtos, se tornou um foragido, um procurado pela justiça, né? Tudo aquilo, igreja. E uma certa feita ele lembrou da casa de seu pai. Por que, igreja? Porque no momento que a gente sai da casa do pai, porque o pai nessa parábola simboliza Jesus Cristo e o filho simboliza eu e você, é neste momento que nós lembramos que a pior coisa que a gente pode cometer na vida, o nosso pior erro, é sair da presença do Pai, é sair da casa do Pai e viver a nossa própria vontade, né? E aprender e entender que não tem maior vontade senão a vontade de Deus, a casa do Pai, a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é neste momento que a gente entende que a gente necessita de estar sempre na casa do Pai, na presença do Pai. E ele se lembrou da casa do Pai, porque é no momento que a gente se afasta da casa do Pai que a gente entende, né, que não existe melhor caminho ou maior vontade para a minha vida, para a sua vida, senão o caminho de Deus e a vontade de Deus, ou seja, do Pai. Aí ele resolve escrever uma carta pedindo perdão para o seu pai, porque ele está preocupado. Será que meu pai vai me aceitar de volta depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu cometi, porque eu estou profundamente arrependido? Ele escreve a carta e ele espera uma semana. E essa carta está escrita assim, pedindo perdão. E ele diz: pai, essa árvore que fica de frente, né, para sua casa, pai, na fazenda, se o Senhor receber essa carta e aceitar o meu perdão, o Senhor enrola em volta dela um lençol branco, ou se não um pano branco, né? E eu vou saber que o Senhor me perdoou. Mas pai, se na hora que eu pegar
que eu entrar no trem e eu ver que não tem nada, Pai, em volta dessa árvore, em frente à sua casa, nem um lençol, nem um pano branco enrolado em volta, eu vou saber que o Senhor não me perdoou e que o Senhor não me aceitará de volta em sua casa. Aí ele espera uma semana, passou uma semana, mesmo debilitado, mesmo fraco, mesmo sujo, né? Ele pega ali, entra no vagão do trem e vai. Faz uma longa viagem. E ele ficava ali, na beira do vagão do trem, olhando para fora assim, né? Naquela expectativa, meu Deus, será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que ele vai me perdoar? Será que vai ter um lençol ou um pano branco enrolado naquela árvore em frente à casa da fazenda de meu pai? Será que realmente ele me perdoou? Será ou será que não vai ter nada? E ele não me perdoou. E cada vez que o trem ia se aproximando da fazenda, mais a angústia tomava conta do seu coração. Aí, conforme o trem ia passando, meus irmãos, vem aquela primeira árvore, a árvore que ficava em frente à casa de seu pai. E tem um pano branco enrolado em volta dela. Tem um pano branco enrolado em volta. E o coração dele se alegra, porque aquilo era o sinal, né, que o pai dele o receberia de volta. Que ele estava perdoado, que o pai dele aceitaria ele de volta. Mas conforme o vagão ia andando, cada vez mais ele observava, tinha uma outra árvore, com lençol branco, ou senão com um pano branco em volta, né? Cada árvore que o vagão ia passando em frente, né, tinha, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né, um pano branco em volta. E o coração dele se alegrava, falou, meu Deus, meu pai me perdoou, meu pai me aceitou de volta. E quando ele pensa que não, em frente à casa, estava o pai de braços abertos, esperando ele sair daquele vagão, daquele trem. E lhe dá um abraço. Ele pulou do vagão do trem e saiu correndo ao seu pai, chorando, e o seu pai chorava também, os dois chorando, um abraçou o outro, e ele, pai, me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa por ter saído da sua casa, meu pai, me perdoa, meu pai, eu errei tanto, pai, eu pisei na bola tanto, mas não precisava mais ele pedir perdão, porque o sinal já estava na árvore, né, que cada árvore que ele passou, ele viu um lençol branco, ou senão um pano branco enrolado em volta da árvore, e aquilo já dizia tudo por si só, que o filho estava perdoado. Evangelista Moisés, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada, igreja, a Bíblia Sagrada aqui, você roda ela aqui, você vê que todas as páginas dela são escritas, mas todas as páginas dela são brancas. Sabe por quê? Todas as folhinhas dela são brancas, sabe por quê? Porque cada passagem dessa daqui fala do amor. O amor de quem? O amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Jesus te ama. Não importa o quanto você errou, o quanto você falhou quando saiu da casa do Pai. Por que, evangelista Moisés? Porque o Pai, nessa ilustração do reino de Deus, né, é Jesus. E o Filho somos eu e você. Não importa se você saiu da casa do Pai, se você está afastado por um tempo da casa do Pai, né? O Pai está sempre de braços abertos, te esperando de volta, na casa dele, na presença dele, te ensinando que não existe maior vontade para a sua vida, senão a vontade de Deus, para sua casa, para sua família, para sua parentela. Meu irmão, entende uma coisa: o amor de Jesus é incondicional pela minha vida e pela sua vida. Então entenda, se você hoje é um filho pródigo, saiba que o Pai está te esperando de braços abertos. Que essa ilustração do reino de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua família. E lembre-se,
O Pai está de braços abertos, te esperando de volta. Não saia da casa do Pai. Não saia da presença do Pai. Mas se um dia isso acontecer, saiba que tudo aconteceu pela permissão de Deus. Porque no meio dessa dor, no meio dessa luta, no meio dessa provação que você está passando, né? Que você está passando por ter saído da casa do Pai, é aonde você vai entender. Como esse filho, na ilustração, ele entendeu. Né? Ele se lembrou do que? Da casa do Pai. Porque na casa do Pai ele tinha tudo e não lhe faltava nada. E o Pai sempre queria e sempre quis o de melhor para ele. E o Pai sempre quer o de melhor para mim e o de melhor para você que está assistindo. Que Deus te abençoe. Fique com essa ilustração do reino de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus.